Agora eu pergunto. Quem aqui sabe conceituar o que é vida? Quem quer responder? Pode levantar a mão. E morte? Quem aqui acredita na morte? Levanta a mão. Então não existe morte. E se não existe morte, por que tem que ter prognóstico? Por que nós médicos, nós colocamos que certa doença ela é evolutiva, irreversível e fatal? Se você está falando na fatalidade, está dizendo que já existe um prognóstico para esta condição. Por que a gente fala isso? Prognóstico, ele serve para seguradoras. Seguradora de veículo. Elas servem, essas palavras, para os jogos de azar. Jogos lá em Atlantic City, aqui no Uruguai, porque eles sabem exatamente qual que é a estatística. E a estatística, ela é um número, mas ela não representa a unidade, a individualidade. Então veja só como foi colocada a Gislaine, Gislaine, individualizou-se. Ela não falou no coletivo, mas ela faz parte de um coletivo. E desse coletivo, nós todos temos alguma coisa em comum. Aí entra o ectoplasma. Aquilo que se difunde. Aquilo que nós fazemos parte de um meio, parte de uma família. É tão engraçado isto, porque nós temos uma necessidade absoluta de darmos conceito. E conceituar. E marcar certos momentos. Se nós podemos marcar um momento, nós temos que marcar este momento. Esse que é o mais importante que nós temos. E fazer desse momento uma marca especial. Tem uma frase muito interessante colocada aqui. Essa frase bastante interessante colocada. Vamos apagar um pouquinho a luz. Onde está a luz? Acabei de apagar, de acender. O início da vida. As fronteiras do conceito. O que precisamos saber não é quando a vida começa, mas sim quando a vida de um novo ser humano começa a importar de uma forma moralmente. E a questão correlata não é quando a vida termina, mas sim quando a vida de um novo ser humano cessa de ter importância moral. Esse é um detalhe. É um detalhe onde nós temos que guardar nossas mentes a importância moral daquele que foi, a importância moral daquele que existe ainda e que deixou a sua pegada. E essa pegada fará importância para toda uma história daquela família, para toda a história daquela sociedade. Ou seja, nós temos o nosso momento. E o momento também, como que o Paulo comentou, muito interessante. 30 segundos, naquela hora de meditação. Para algumas pessoas, aqueles 30 segundos foram um tempo interminável. Maior que os 2 minutos. Para outros indivíduos, aqueles 2 minutos depois, dependendo de suas experiências, foram muito rápidos. Muito mais rápidos do que os 30 segundos. O tempo também é uma variável. Ele não é fixo. Assim como as nossas medidas, elas não são fixas, elas não são rígidas. Quem disse que 1 quilo é 1 quilo? Quem aqui sabe exatamente que 1 quilo é 1 quilo? Vai na balança e fala, nossa, 70 quilos. Para uma mulher não se pergunta peso nem idade. Agora, se o quilo for variável, você pode perguntar. Mas se o quilo não for variável, não se pergunte. Mas é uma medida física. Se não tivesse o quilo na feira, imagina o preço das coisas. Quem vai dar o preço? Portanto, aquelas medidas são colocadas para nós termos uma relação entre as pessoas. Para falarmos alguma coisa em comum. Mas não é uma variável fixa. O quilo é uma convenção. Uma convenção que se encontra guardadinha lá na França. No Instituto de Peso e Medida. Quem disse que 1 metro é 1 metro? Alguém colocou lá 1 metro, isso aqui é 1 metro. Com o tempo, aquela fita métrica ela vai perdendo, ela vai encolhendo. Com o tempo, aquele peso de 1 quilo já não é 1 quilo mais. E 1 segundo? Quem disse que 1 segundo é 1 segundo? De tempos em tempos, os ingleses e os suíços, tão rigorosos com o tempo, eles têm que ir lá em cima e controlar de novo o reloginho deles. Que o tempo já está tendo uma variável que aparece. É assim como a nossa vida. É do mesmo jeito, é da mesma forma. Nós não podemos fazer dessas variáveis o fim de uma vida. De uma forma nenhuma. Aí vem a relação entre as pessoas. E aí vem um viés terrível, um engano enorme.
Nós vemos aqui no Brasil, o presidente, os seus ministérios. Nós temos o Ministério da Saúde. Nós não temos o Ministério da Doença ou o Ministério das Doenças. O viés encontra-se aonde? Nós falamos só em doença. E quando aparecemos na televisão, no jornal, no rádio, só se fala de doença. A desgraça, ela vende. Veja os da Atenas, as Sônias Abramos. A Sônia Abramo adora carro a álcool porque ela tem um prazer enorme de vê-lo morrer. É verdade. São as terríveis notícias de televisão que aparecem. Elas dão ibope. Essas coisas bonitas, elas não dão ibope. Por que não dão ibope? Olha que contrassenso. Assim é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Doença. Se fosse realmente falar de saúde, não teria ibope. Não teria orçamento. Mas para a doença tem, porque existe uma necessidade de alguém relacionar-se com aquela doença. Aí vem o próprio governo, vem um médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, eles aumentam a doença para valorizarem o seu serviço. E vem um convênio, olha, é igualzinho o seguro do automóvel. Se o senhor não fizer o seguro, você vai perder o seu bem. Se ele for furtado, se baterem, e assim é em relação à saúde. Tem que ter um convênio, um seguro de saúde, porque o senhor pode ficar doente. E tomara que fique, para o senhor comprar o seguro de saúde. Mas é seguro de saúde, deveria ser seguro de doença. Porque se fosse seguro de saúde mesmo, não precisaríamos dele, porque você tem saúde. Agora, como manter a saúde? Vem o histórico todo, foi muito bem colocado. Bem-estar físico, psicológico, espiritual e social. Se nós tivermos esse bem-estar de todas as condições, nós não precisaríamos de médico, não precisaríamos de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, de seguro-saúde, não precisaríamos nada disso. Agora, como que nós podemos nos manter saudáveis, mesmo tendo doença ou doenças? Como nós podemos fazer isto? Voltando à essência nossa. Não tem dúvida. E a essência nossa, ela é simples. É o dia a dia, é o momento, são as coisas mais raras que nós temos. É a relação firme entre as pessoas, é a relação amorosa entre as pessoas, é a relação presente, equilibrada com o meio ambiente. E assim nós não fazemos que o nosso meio ambiente fique doente, e ele, por sua vez, ele não reage sob uma forma dramática, danosa contra a gente. Ocorre um equilíbrio maior e melhor. Ou seja, nós continuamos a manter aquela situação chamada de vida moral. E nós não podemos ficar amorais, sem moralidade. E quando nós falamos do ectoplasma, é igualzinho como se fosse um prisma. As coisas boas, elas têm que passar, e elas têm que atender, elas têm que identificar e brilhar em outros seres. E as coisas boas, elas fazem assim. Nós não podemos deixar que as coisas ruins, elas entrem. Caso contrário, precisaremos de médico e seguro de saúde. Quem quer fazer alguma pergunta agora, eu levo o microfone. Pode ser para qualquer pessoa aqui. Em relação a esse aspecto, muito interessante. Cada crença na sua crença. Tive a oportunidade de ir ao Xingu. Eu, com a formação médica, passei por um exame de residência médica, um exame muito pesado, foi muito bem no exame, e achava-me todo poderoso. E eis que eu estou lá no Xingu, com a mala médica, cheia de remédio, lotado, que eu aprendi a utilizar. E com uma cadernetinha com as dosagens, para os adultos, para as mulheres grávidas e para as crianças também, para utilizar essa medicação de uma forma correta. Eis que eu estou lá no Xingu, eis que começam a aparecer os problemas. E as doenças, elas são diferentes. A interpretação das doenças, elas são diferentes também, para aqueles indivíduos. Tive a oportunidade de atender uma senhora na rede, que ela estava com uma dificuldade enorme de levantar-se da rede. Não se levantava. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, uma semana na rede. Afebril, magra, tem alguma doença infecciosa, degenerativa, inflamatória, são as doenças que nós criamos.
Eis que vai uma equipe da Globo, para lá na região, e essa equipe da Globo está fazendo uma matéria a respeito de medicina alternativa, chamada alternativa. Alternativa a alguma coisa. Eles estavam falando a respeito de homeopatia, acupuntura e outros detalhes mais. E chamou-se a atenção de uma forma de medicina alternativa chamada pagelança. Mas medicina alternativa, pagelança, para quem? A primeira pergunta. Para mim, alternativa, completamente. Para os índios, a minha era a alternativa, não a pagelança. Porque no que eles acreditavam, era em situação, condição completamente diferente daquela que era a pagelança. Deles era natural, a minha já não era natural mais. E eu fui para aquela Índia com a minha alternativa. E não dei certo com ela. Tudo aquilo que eu ofereci para ela, ela continuou na rede. Foi feita uma pagelança. É um ritual maravilhoso. Esse ritual, eles convidam pajés de diversas aldeias. Eles encontram-se no período da manhã, ao redor de umas 10 horas da manhã. Eles conversam entre si, ou seja, eles estão fazendo o diagnóstico. Só que eles se preparam. E o preparo é com tinturas. Tintas de carvão, urucum, mas cada tintura representando um animal. O animal com a sua força ou algum elemento da natureza. Olha só. O animal, o seu espírito e o elemento da natureza, a sua energia. Eles fumam alguma coisa. Pode ser até que eles tenham alucinação, não sei. Ou eles se preparem de uma forma espiritual também. Eles adentram-se à tenda, onde que encontra-se aquela pessoa, onde estava aquela índia, ela se encontrava deitada e acompanhei todo o ritual. E esse ritual, eles fazem, entre aspas, a sua reza, eles passam alguma coisa nela, na parte periférica dela, e dessa parte periférica que eles chamam de mamaé, que é o espírito mal, esse espírito mal, eu afuxei depois, e da retirada disto, eles jogam e enterram. Veio de fora para dentro o caminho. E a resposta dela, central, para a parte periférica, a qual foi 2 horas depois, andando pela aldeia. 7 dias de tratamento, 3 horas, eles resolveram o problema. Para aquela condição. Eu tenho que acreditar em alguma coisa diferente. Não é possível. E não é só emocional. Essas condições, elas refletem-se. Isso fez com que eu começasse a valorizar as crenças dos indivíduos. E um outro grande problema médico é que nós fazemos o quê? Nós mudamos as crenças das pessoas. E nós ficamos na parte totalmente física dela. O Paulo comentou a respeito do livro do Imperador Amarelo, dos 5 elementos, e a parte física é 1 dos quintos. E nós colocamos com aquele 1/5 como o 100%. E não é verdadeiro isto. É aí que está o grande engano nosso da parte médica. Você tem uma pergunta? Por favor. Como nós estamos com 23 colegas na internet, é interessante a pessoa dizer o nome, o que ela faz, a relação dela e a pergunta, por gentileza. O meu nome é Maurício, e eu sou filho de uma... minha mãe está com uma doença talvez similar a ela, ainda não foi diagnosticada, né? Queria fazer uma pergunta para o Paulo. Queria pedir desculpas porque eu cheguei atrasado, talvez ele tenha falado e eu não tenho escutado a resposta. Mas... Paulo, minha pergunta é o seguinte, né? No caso da minha mãe, ela já perdeu praticamente toda a comunicação, seja verbal, com gestos. Então, cada vez mais é difícil para mim identificar o que ela deseja, o que ela quer. Mas para mim, me parece que, pelo fato de ela estar com a mente ainda preservada, que seria interessante que ela praticasse algo como meditação, algo semelhante, né? Mas minha pergunta é no sentido, como identificar se a pessoa realmente tem esse desejo de praticar algo nesse sentido, e se é possível para você ou para algum outro instrutor, eu não sei qual nome que se dá a isso, se é possível criar um canal com uma pessoa que não tem uma capacidade de comunicação. Você reside em São Paulo? Em São Bernardo. São Bernardo? Ok. O ambulatório de medicina chinesa não dá alta. Essa é uma característica nossa. A pessoa que se dá alta, ela deixa de ir
por vários N motivos. Mas é o único ambulatório que não dá alta, não fala assim, não venha. Tá? Tanto é que nós temos pacientes que, em situações já bem avançadas, continuavam indo no ambulatório, e então, essa é uma. Não importa quais as condições que ela está, desde que, por exemplo, se estiver usando ventilação, aí tem que ter alguns cuidados, mas pode fazer. A técnica dá para fazer, não tem restrições. Porque ela é feita deitado, pode ser feito deitado. Inicialmente, nós iremos começar ensinando a pessoa a fazer a respiração e alguns grupos musculares que não são musculatura que normalmente se usa em exercício convencional ou de técnica de reabilitação. A outra coisa é que também pode ser feito de uma forma usando só o pensamento, sem necessariamente ter musculatura propriamente dita. Então, existem dois caminhos diferentes. Então, eu posso tanto trabalhar com uma pessoa que tem resposta ainda a algum tipo de movimento, algum tipo de contração, como também aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de contração. E o grau de conquista, né, o quanto ela vai conseguir conquistar ou se beneficiar da técnica, vai ser muito dependente de como que é essa dinâmica que foi exposto aí na apresentação. Então tem vários fatores, mas é possível fazer alguma coisa. Então, a única coisa que acho que não pode existir no vocabulário é não ter esperança. A esperança tem que ter sempre. E sempre tem um caminho. Se existe uma situação, existe um caminho. E esse caminho a gente pode construir junto. Então, vale a pena. Eu acho que vale a pena investir e a esperança não pode morrer. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Minha pergunta é para o doutor Acari. A minha pergunta é para o doutor Acari. Então, olha, posso falar um pouco da minha história? A minha mãe, até o dia 15 de novembro, ela fazia dança de salão, subia escada. Seu nome mesmo é? Eliane, muito prazer. Desculpa, Eliane. Ela subia escada, fazia dança de salão, tinha uma vida totalmente normal. Até que ela começou a ficar fraca. E eu, como acredito muito na parte espiritual, estava fazendo bastante oração para ela. Só oração. Até que meus irmãos começaram a falar que eu estava totalmente errada, que eu tinha que levar em médico. Aí comecei a procurar médico. Marquei num cardiologista e ele pediu alguns exames. Fez os exames, não deu nada. Falou que ela estava velha, que ela ficou velha. Mas assim, do dia para a noite, uma pessoa totalmente normal, de repente foi parando com tudo. Andando lento, falando lento, não mexendo mais os braços. E eu ainda achando que era algo espiritual. Aí eu peguei, levei um dia ela no hospital e tinha um senhor gritando muito, que ele estava com doença de Parkinson. E ela estava bem ainda. Tanto que estava lá só para fazer um exame de urina. E aí eu peguei e falei, mãe, eu vou lá fazer uma oração. Aí pedi para a filha do senhor, né? Aí ela falou assim. Eu falei, posso? Ela falou, não adianta, ele não para de gritar um segundo. Aí eu falei, eu posso? Ela falou, pode. Levantei a mão com a outra mão e segurei na mão dele. A hora que eu acabei a oração, ele não abriu mais a boca, eu fiquei lá umas 3 horas. E aí uma senhora me chamou de lado e pediu uma oração pro marido, que era, parece que eu estava vendo a minha mãe. Ele não falava, não sentia dor, foi perdendo os movimentos, era exatamente a minha mãe. Aí eu peguei e comecei a procurar na internet e eu cheguei nessa doença, né? Ela. Até hoje não foi diagnosticada essa doença, porque a única pessoa que falou, porque eu falei, olha, todos os sintomas, quem fez neuromiografia, uma doutora, ela falou que provavelmente é. Então, eu continuo fazendo oração, às vezes vejo a melhora, só que eu tô, como doutora é especialista nisso, eu queria saber se eu tenho que fazer alguma coisa com urgência ou só continuar. Eu fiz todos os exames, estou aguardando a resposta, mas são, assim, 100% dos sintomas, doutor. Ela começou com dor no dedo em julho, fez fisioterapia, 50 fisioterapias, falou que é porque tinha batido a mão. Eu soube que essa mão que ela bateu fazia 1 ano que ela tinha batido. E aí depois
continuou normal e a partir do dia 15 de novembro que começou a regredir. Eu estou sendo uma pessoa que não estou fazendo nada, tem que ser pego no início, eu posso fazer alguma coisa na parte física sem ser na parte espiritual, sem ficar com oração? Então, a Eliane, ela traz uma história que é comum. Eu acho que todo mundo aqui já vivenciou essa história. Ou seja, para o diagnóstico, são 4 médicos em média. 12 meses, em média. Porque não tem nenhum exame que a gente faça que dê o diagnóstico de certeza absoluta. O diagnóstico é baseado em critérios clínicos de inclusão e de exclusão. Ele é baseado em exames também. Dentre eles, a própria eletroneuromiografia, que é um exame muito importante. O diagnóstico, logicamente, ele vai ser firmado por uma pessoa, por um profissional que tem experiência nessa área. Muitas vezes, o profissional ele tem até medo de dar o diagnóstico por causa do prognóstico. Como que se ele fosse dar uma sentença para a pessoa. E não é verdade isto. A vida ela continua. Dentro da sua plenitude, ela tem que continuar dentro da sua plenitude. Esse é um detalhe muito importante. Então, do ponto de vista, você, filha, procurando-se resolver uma responsabilidade, ou seja, voltar a um profissional que tem experiência na área. Primeiro detalhe. Segundo, diagnóstico feito. Tratamento deve ser iniciado. O tratamento não é só tratamento material com remédio. Esse é um outro engano que nós temos. Nós nos apegamos ao remédio como se fosse o único que a gente pode fazer. Como se fosse a única tábua de salvação. E não é. O tratamento ele é muito mais amplo do que isto. O tratamento ele é multidisciplinar. Ele é lindo no papel. Mas na realidade é difícil de fazer. Nós temos que ter um outro medo. Do super tratamento. Do indivíduo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ele tem médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, não sei o quê. Não tem tempo para ele. Não tem tempo para a família dele, que são os trabalhos de casa, os homeworks. Nós temos que ter medo disso também. O excesso, que o Paulo comentou. A parte natural é a melhor. Dentro da parte natural, as crenças nossas. As nossas crenças, dentre elas, a própria reza. A reza é um mantra. O canto é um mantra. Quantas crianças que estão chorando, você canta uma música de ninar, e ela representa aquela música de ninar, dentro do subconsciente dela, como uma condição agradável, como um momento agradável, ela para de fazer a birra, ela para de chorar, para de ter dor. Aquele indivíduo que se encontrava no hospital com doença de Parkinson, a reza para ele pode ter levado, muitas vezes, a sua infância, a sua mãe, a sua família. Na hora ele estava chamando a mãe o tempo todo. Pronto. E parou. Parou. Muitas vezes é isso que acontece. Na minha infância, não tinha remédio. Não existia isso. A minha decepção, quando foi que eu descobri que melhoral não era a folha que a minha avó dava como chá. Existia um remédio chamado melhoral. Porque falava melhoral no rádio, né? É melhor e não faz mal. Tudo que nós tínhamos, ela fazia o chá de melhoral. Era uma folha, nem sei se tem essa folha realmente, mas passava tudo. Era um chá que ela dava para a gente. Era uma crença que existia. Nós temos que ter nossas crenças. Elas existem. E tem mais ainda. Você não está falhando. É isso que eu penso, Você não às tá vezes, que eu falhando. estou falhando. Não. Apesar de eu estar levando em médicos, levei no diretor do Hospital das Clínicas, doutor Manuel, estou aguardando os resultados. Mas, por mais que eles... E eu comento sobre essa doença, eles falam, não, tem que ser a última coisa. Aí eu penso, será que o Riluzol não tinha que entrar rápido? Será que eu não tinha que ser mais rápida, ver algum outro especialista? Você entendeu? Uma pessoa que é direcionada exatamente para isso? Ou será que eu estou no caminho certo, tem que ter calma, não tem que ter... Você procurou já um profissional da área. Você procurou um profissional que tem experiência na área. Então tem que delegar também a responsabilidade para ele. Enquanto isso, fazer o melhor para ela. Melhor. Né? A reza junto. Então eu estou no caminho certo. Lógico que está. Eu me chamo João, acompanho minha esposa já há 3 anos já com problema de ela. De diagnóstico tem 2 anos. Eu estou fazendo tratamento com acupuntura e também homeopatia. Eu queria saber o seguinte, que tem algum tempo determinado para efeito desse tipo de medicamento? Gislaine, Paulo? Homeopatia e E acupuntura. o Sérgio?
Por favor. Porque nosso pensamento, tudo demais faz mal. Então, que tem algum tempo. Em média, qualquer tratamento, a homeopatia, a acupuntura, a gente dá uma média de tempo de ação, mais ou menos 4 semanas, para a gente observar os primeiros efeitos. Tá? Só que o que acontece? Ela é uma doença evolutiva. Então, você viu aqueles gráficos que eu coloquei? Certo. Eles mantêm um platô. Isso para a gente já é um ganho, isso já é um resultado, porque a tendência dessa curva é o que aconteceu no final, ela aumentar, ela subir. Então, durante um tempo, você observa um platô, a maioria dos pacientes que fazem acupuntura, eles relatam isso. Mas eu não estou sentindo, eu falo assim, não, melhorou? Não. Piorou? Não. Para a gente é um resultado excelente. E o que observa-se? No momento que para a acupuntura, existe uma piora muito rápida. Então, quer dizer, a pessoa não percebe que ela está tendo os benefícios, porque está igual. Mas a hora que ela interrompe o tratamento, ela vê que aquilo ali fazia falta, porque a piora ocorre rapidamente, entendeu? Mas, em princípio, todas as doenças, todos os tratamentos com acupuntura, 4 sessões, 1 mês mais ou menos. E aquilo ali, na primeira sessão já tem um benefício, mas é assim, 24 horas, 48 horas. A partir da quarta sessão, ela começa a ter um efeito mais duradouro. Tá? Certo. Na verdade, eu acho que a medicina acadêmica não tem uma experiência com homeopatia nessa área. É um vácuo, não é? Então a homeopatia, ela também precisa usar o remédio certo, não é? Certo. Então, na verdade nós não temos, eu desconheço qualquer protocolo. Eu sou, no caso aqui, não tenho ouvido falar nem aqui na Escola Paulista, nem lá na USP. Então, eu acho uma pena, porque poderia, a gente não sabe, mas pode mudar o curso do processo da doença, não é? E a homeopatia, ela, pelo que eu observei na clínica, há casos que em outras moléstias que pude acompanhar, que o paciente responde rápido, e há casos que não responde. Então eu acho que falta um estudo mais, um acompanhamento mais sólido sobre a questão. Pode paralisar a doença? Pode, a gente não sabe. Mas não foi feita nenhuma experiência, eu desconheço. Que nós já fazemos tratamento, já tanto a acupuntura como a homeopatia, já há mais ou menos 8 meses já. O que ela toma de homeopatia? Cipó ajogue e o guacatonga. Como? Cipó ajogue e o guacatonga. Então. Precisaria de ver exatamente qual é que foi o objetivo da prescrição, não é? Certo. E há também uma certa confusão. O público confunde muito floral de Bach, fitoterapia e homeopatia. Uhum. E são 3 caminhos diferentes. Não é? A homeopatia é uma prática médica da ciência oficial, é uma forma de preparar um remédio. Certo. Não é? Então essas questões, eu não sei se o Acari tiver interesse, a gente talvez montar um protocolo nesse sentido, e a senhora e sua esposa estaria convidada a participar. Certo. Não é? Contactar a Brela, e nós estamos à disposição para acompanhar. Tá ok? Uma coisinha aqui, ó. Queria dizer a todos aqui, diante de tudo isso que foi falado aqui, aos cuidadores, a todas as pessoas, nunca perca a fé. Porque ela é a razão de tudo. A partir do momento que você perder a fé, você vai estar perdendo tudo. A fé sempre acima. Fé em Deus. E procurar também, sempre levar ao médico, que foi a resposta da mocinha ali. Sempre levar ao médico também. Porque Deus, Ele deu a inteligência ao homem, através de estudos, para favorecer a todos. Só isso. Mais alguém? Bom dia, meu nome é Vânia e a minha pergunta é para o doutor Acari. Doutor, meu irmão é portador dessa doença da ELA desde 2004. Então, há 6 anos já que ele tem essa doença diagnosticada.
Em novembro de 2009, ele teve uma crise renal, foi internado, estava um pouco desnutrido, desidratado, enfim, ele ficou praticamente 2 meses no hospital e agora ele chegou andando no hospital. Hoje ele está acamado em casa, né? No entanto, ele está sendo acompanhado pelo home care, com profissionais da área, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, etc. E o que mais assim me deixa curiosa é que ele tem correspondido a todos esses estímulos, com relação à deglutição, à fala. Ele agora respira com ventilador mecânico, mas a gente percebe que a articulação dele está melhor do que antes. Então, como uma pessoa de 6 anos com esse diagnóstico ainda corresponde a esses estímulos? Então, a minha dúvida é essa: será que é essa doença? Então, eu gostaria até de marcar uma consulta com o senhor, especialista da área, para até confirmar, porque existe dúvida. E os exames, para a família, né? E os exames constataram a doença ela realmente. Mas tanto tempo assim? Obrigada. Então, a Vera, ela traz vários questionamentos. Um deles está ligado ao prognóstico. Quando é passado um diagnóstico, ele vem com um prognóstico. E esse prognóstico ele aterroriza ao indivíduo e à família também. Assim como o prognóstico foi dado para Stephen Hawking, quando ele estava com 21 anos de idade, e foi dado o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e veio junto com o prognóstico. E foi passado mais ainda para ele: olha, não perca tempo com bobagem. Escrever livro, para que isto? Ficar noivo, para que isto? Aproveitar a vida. Como que se aproveitar a vida fosse ir para boate, aproveitar a vida fosse assistir Big Brother Brasil, e outras coisas mais por aí. E foi passado para ele 3 anos e meio, 4 anos de sobrevida. Passaram-se 5 anos, ele casou-se, 7 anos teve o primeiro filho, 9 anos o segundo filho, 13 anos o terceiro filho, 40 anos ele casou-se com a enfermeira dele. Continua vivo. E o problema dele hoje é que todos os médicos dele morrem. Todos. Ele continua vivo. E não é raro nós termos pacientes além de 10 anos de história. Cerca de 10% deles além de 15 anos de história. Nós temos isto. Aí uma outra pergunta que nós temos, que você colocou. Por que certas pessoas correspondem? Por que certas pessoas respondem? Nós temos o gene da doença, nós temos as condições que levam ao adoecimento, que levam à alteração celular, mas ao mesmo tempo as pessoas têm também os genes da proteção, da autoproteção, da vida. E assim da resistência maior. Hoje a pergunta é, não só reconhecer aquilo que leva à doença, mas aquilo que protege também da doença. O como que nós podemos fazer para sermos mais resistentes? Que formas? E não resistentes só em relação à doença. Como nós podemos manter melhor o nosso aspecto de saúde? São os genes protetores. Então veja, a sobrevida nossa aumentou bastante. E ela não aumentou às custas de remédio para tratar determinada doença. Ela veio nos informando. Exposição solar, muito tempo é ruim. As pessoas que moram em zona rural, elas morrem mais cedo. A água não tratada, o esgoto. Essas condições foram melhorando a qualidade de vida dos indivíduos. Fora a resposta que essa pessoa tem. Em relação à esclerose lateral amiotrófica, enquanto há células degenerando, há os neurônios brotando. Há certas pessoas que perdem certas funções e que elas recuperam essas funções também. Também em condição como essa que foi colocada de uma infecção grave, um acamamento, uma internação pronunciada, ela entra no hospital andando e sai na cama, que é a atrofia por desuso. Isso não é raro acontecer com qualquer pessoa. É só ficarmos parados. Ficar parado, aposentado, é péssimo. Nós temos que povoar a nossa mente. Nós temos que ter objetivos, a capacidade de criar coisas novas. E ele está vivo com certeza absoluta, ele está recuperando, está respondendo, porque ele tem novos objetivos. Tenho certeza absoluta disto. Ele tem novas vontades, eu tenho certeza absoluta disto. E assim, tem que privilegiar a vontade dele. Vontade da capacidade de criar novas coisas. Eu tenho certeza absoluta disto.
Não necessariamente a doença, ela não seja essa. Até pode ser que seja essa mesma. Mas o caminho é este, de privilegiar para a pessoa a capacidade de novos horizontes. Isso é viver. Doutora Cari, em relação a, também complementando, a semana que vem nós vamos colocar no nosso site, vai ficar disponível um filme, chama-se Como Você Ousa. É o filme de uma judia, ela chama-se Hannah. Um filme que vale a pena todo mundo ver, ele vai estar em partes, porque é um filme muito pesado, mas a própria Hannah, ela autorizou que nós disponibilizássemos no vídeo, e ele está traduzido para o português e legenda, então é um filme que traz muita emoção. Vocês vão, apesar de se emocionar muito, vão também rir muito, vão também chorar, porque é um filme assim muito gostoso de se ver. E a Hannah, ela justamente, foi dito para ela que ela tinha 3 anos de vida. Só que hoje ela já está com 13 anos. E aí eu não vou contar o que é que ela faz durante esses 13 anos para vocês poderem ver. Então, assim, é uma variável muito grande. A gente nunca pode saber quanto tempo uma pessoa que tenha ela vai viver, assim como nós não sabemos também quanto tempo eu, que não tenho ela, vou viver. Né? Nem meus pais, nem para eles contaram isso. Então a gente não tem como saber. E agora, eu vou, como daqui a pouquinho vai ter um lanche para vocês, a gente podia, não sei se tem mais alguém que queira fazer uma pergunta, o Paulo vai fazer um fechamento com um filme bem bonito para a gente. Vocês querem mais alguém? Tem uma pergunta? Você? Espera aí, então. Depois a gente encerra, senão fica muito tarde. Doutora Cari, é sobre o transplante de célula-tronco, né? Então, após a palestra, tudo deu até para entender um pouco, mas chegou ao meu ouvido de que existe esse transplante no Hospital das Clínicas. Isso procede? Quando nós escutamos falar a respeito de transplante de célula-tronco, toma muito cuidado. Porque tem. Tem no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, tem aqui na Escola Paulista de Medicina, assim como tem no Rio de Janeiro, mas veja o que é o transplante que eles estão falando. Por exemplo, transplante de célula-tronco para tratamento de leucemia. Existe? Já tem já. Transplante de célula-tronco para tratamento de esclerose múltipla. Já tem. Mas o que você está fazendo? Você está fazendo que o indivíduo com um tumor, ele tenha uma nova colonização da sua medula, com introjeção de células de um outro indivíduo, no tratamento de leucemia. Da esclerose múltipla, fazendo uma imunossupressão para o indivíduo e resgatando a capacidade imunológica dele, da esclerose múltipla. Agora, naquela condição onde que nós iremos pegar uma célula, essa célula vai se transformar em neurônio e vai recuperar aquele indivíduo com doença neurológica, não tem ainda. Em humanos não tem ainda. Está sendo conseguida esta orientação terapêutica em animais. Já se consegue, mas não é segura, porque tem câncer depois. Porque essa mesma célula, ela prolifera e vem um tumor. Não é a forma ainda de tratar. O que acontece é que nós vemos na internet muita informação a respeito de transplante de célula-tronco, mas são várias as outras condições clínicas que são feitas essas orientações terapêuticas. Agora, aquela forma chinesa, a gente trata aqui esclerose lateral amiotrófica, trauma raquimedular, a Helena está indo para lá agora. O Miguel quer ficar com ela, quer curá-la. Lá. Quem assiste a novela? Ninguém assiste novela aqui. Ou seja, aquele problema da coluna dela. Indivíduos com acidente vascular cerebral. Não é verdadeiro. Isso é para pegar dinheiro dos indivíduos. Não é verdadeiro ainda. Assim como em Trinidad e Tobago, assim como na Ucrânia. Não é ainda. Não é o momento. Quando chegar o momento, nós iremos saber. Nós temos uma condição interessante na nossa legislação. A saúde é um direito do cidadão, é um dever do Estado. Eu não falei doença. Eu falei saúde. E para a manutenção dela, esse é um direito do cidadão. Ele tem que preservar o santuário dele. E é um dever do Estado para preservar o santuário daquele indivíduo. É a saúde. Dentro desse princípio, ele tem direito à manutenção dela. E se não houver aqui no país aquela potencialidade de direito, e se houver lá fora, o governo tem responsabilidade. Mas no momento ainda não. Daí a necessidade de trazer
as terapias rapidamente. Tendo-as, tem que ser introduzida essa terapia. É fundamental isso, mas não tem ainda. Portanto, você não vai ver a Abrela lutando para trazer a célula-tronco para cá, porque não é verdadeiro. Mas você vai ver a Abrela envolvida com indivíduos sérios, fazendo pesquisa na área célula-tronco. Mas não ainda transplante célula-tronco, porque tem todas as etapas para virem. E se nós utilizarmos esse momento de uma forma não adequada, em vez de acelerarmos o tempo, que o tempo é importante, nós vamos atrasá-lo. E muito. Nós não podemos atrasá-lo. Ainda não. As vacinas com terapia genética, ainda não. Modelos animais já funciona. Nós temos que trazer lá da bancada para o paciente. Mas existe um tempo para isso ainda. Mas vai chegar. Então agora eu quero convidar o Paulo. Falando a respeito de qualquer enfermidade, tratamento, existem. Mas 2 não podem faltar, que começam com a letra F. Fé e festa. Todos os dias. O Saulo vai falar um pouquinho para vocês agora.